Olá, nesta entrevista eu vou conversar com o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, sobre um assunto que se arrasta há décadas. Trata-se do que fazer com os terrenos de marinha. O governo acaba de apresentar uma proposta ao Congresso para tentar resolver essa situação confusa em torno dos terrenos de marinha. E o senador Ricardo Ferraço é o relator da matéria aqui no Senado. Senador, eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico do problema. Por que essa questão dos terrenos de marinha gera tanta insegurança jurídica? Olha, Armando, quando ainda estava em campanha política, quando estabeleci com a população do Espírito Santo um diálogo com relação às nossas principais bandeiras e compromissos aqui no Senado, o diálogo com o capixaba foi muito firme na direção de buscar uma solução para a questão dos terrenos de marinha. Isso se traduz numa das legislações mais injustas, mais perversas do nosso país. Terrenos de marinha são aqueles que ficam na orla. Para você ter uma ideia, a definição de terreno de marinha vem de 1946 e considera como terreno de marinha 33 metros para além da chamada linha pré-mar média, que tem como referência 1831. Então, nós estamos falando de uma legislação, nós estamos falando de referências que vêm do Brasil Império e que tem causado extraordinária dificuldade na organização das nossas cidades. Só para te dar uma referência do porquê isso é importante para o capixaba, mas não apenas para o capixaba, no Brasil nós temos pelo menos 500 mil famílias que são alcançadas por essa legislação. Em Vitória, capital do meu estado, do estado do Espírito Santo, 1/3 da ilha de Vitória é terreno de marinha. E alcança pessoas e famílias de todos os níveis sociais. Portanto, tem 2 anos e meio praticamente que nós estamos aqui lutando no Senado da República. Eu sou o relator de algumas propostas na Comissão de Constituição e Justiça e ao longo desse período eu consegui estabelecer com o Poder Executivo, com o Ministério do Planejamento, com a Secretaria de Patrimônio da União, uma relação de uma agenda muito concreta. E como você mesmo disse, depois de um debate muito longo, finalmente o Poder Executivo colocou na mesa uma proposta concreta. Uma proposta que representa, em resumo, um excepcional primeiro passo. Não é uma proposta que resolve tudo, mas é uma proposta que avança muito. O senhor poderia dizer quais os aspectos principais dessa proposta? Posso. O sentido objetivo da proposta é, de fato, desonerar o cidadão brasileiro, o contribuinte brasileiro, que já paga muitos impostos. Não tem sentido o contribuinte pagar IPTU e pagar outras taxas e impostos municipais e ainda ser agravado por impostos que estão relacionados a terrenos de marinha. Quais são os principais pontos, efetivamente, que ataca esta proposta encaminhada pelo governo federal, encaminhou até a Câmara e depois aqui no Senado, inclusive já merecendo por parte do presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, uma atenção especial, pois ele já constituiu uma comissão especial permanente para substituir 4 comissões, de modo que este tema possa ser enfrentado com muita celeridade. Mas vamos aos pontos. O primeiro ponto é a redução de 2% das taxas dos terrenos de marinha. O terreno de marinha ele sofre uma tributação de até 5% e a proposta do Poder Executivo é ter como referência 2%, portanto, caindo de 5% para 2%. Um outro avanço importante foi a mudança do critério para a cobrança do laudênio. O laudênio é um imposto que você paga toda vez que você transfere esse imóvel, toda vez que você vende esse imóvel, o comprador tem que pagar 5% do valor do imóvel. E, na verdade, o que fez o Executivo? O Executivo, ele está cobrando o laudênio agora somente sobre o terreno e não mais sobre as benfeitorias. Porque o que é de propriedade da União, em tese, é o terreno e não aquilo que foi investido sobre o terreno. E até aqui, o que a União tem cobrado é 5% sobre o terreno e 5% sobre as benfeitorias. Isso tem onerado muito. O imóvel, portanto, que passa de mão de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos,
você tem a cada transferência que pagar 5%. Então, mais essa redução da carga, vamos dizer assim, tributária com relação ao laudêmio. Além disso, o governo está criando uma forte isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, está criando uma isenção para templos, para igrejas, para organizações sociais, para projetos habitacionais de alcance social, e está criando também uma remissão, portanto, uma isenção para quem deve até R$10 mil. Portanto, é como se nós passássemos assim uma régua desse passivo todo e criássemos toda uma condição de simplificação e de diminuição dessas cargas e desses impostos. Claro que isso não é a solução dos problemas, porque ainda vamos continuar com necessidade de demarcarmos muitas áreas no Brasil que não estão demarcadas, vamos continuar tendo que administrar conflitos, mas eu acho que essa proposta que foi encaminhada é um bom primeiro passo, é uma proposta concreta, e eu espero sinceramente que tanto a Câmara como o Senado possam deliberar com muita urgência para que a população brasileira possa ter uma resposta sobre esse tema, que não está presente apenas no Espírito Santo. Está presente no Espírito Santo, está presente no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão, em Santa Catarina, em São Paulo, em Santos, enfim. Está presente em toda a linha costeira do nosso país. E abrange famílias de diversos poderes poder aquisitivo. Quer dizer, tem gente pobre, tem gente de maior posse, ou seja, tem quilombolas, não é isso? Não, atinge a todos os segmentos sociais. São inúmeras as comunidades que têm uma enorme dificuldade de regularização fundiária, são trabalhadores, são operários, são famílias que eventualmente têm que sacrificar o seu orçamento familiar em função desses encargos. E eu, sinceramente, estou convencido que o Congresso Nacional, deliberando com urgência sobre isso, nós estaremos aliviando o orçamento de muitas famílias, famílias humildes, trabalhadores que são covardemente injustiçados por uma legislação que, vou repetir aqui, Armando, vem de 1946 e que traz como referência a linha pré-amar de 1831. E os terrenos continuam sob o controle da União Federal? Os terrenos vão continuar, de acordo com a proposta do governo, sob o controle da União. Mas nós vamos continuar esse debate aqui no Senado, sobretudo eu, que sou relator da Comissão de Constituição e Justiça, porque penso eu que tudo aquilo que não for de utilidade, por exemplo, da União, de nossas Forças Armadas, que isso deva ser transferido para o poder local, para as cidades, porque hoje você tem um conjunto muito grande de movimentos sociais, de movimentos populares, o Ministério Público, enfim, que faz o controle social da ocupação dessas áreas. Então, eu acho que nós precisamos, sobretudo, descentralizar a decisão e nós precisamos valorizar o poder local, porque imagino eu que não é aqui de Brasília que você vai gerar solução para um conjunto sem fim de problemas que se acumulam nas cidades brasileiras. Eu acho que chegou o momento de nós valorizarmos o espaço do poder local e valorizarmos o espaço do controle social que é exercido nas cidades. E quando o senhor pretende apresentar seu relatório? Eu estou primeiro priorizando agora a votação desta proposta que o governo federal encaminhou até a Câmara, porque esta proposta ela pode ser deliberada em 60 dias na Câmara, depois ela tem que ser submetida aqui ao Senado. Portanto, após a conclusão, a votação, a deliberação, enfim, desta proposta que foi encaminhada ao Congresso, é que nós estaremos acelerando a apresentação do nosso parecer. Ou seja, nós estamos priorizando esta proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional, por tudo que ela traz de benefícios, sobretudo uma forte e impactante desoneração de taxas e impostos que são cobradas injustamente da família brasileira. Volto a afirmar, Armando, são pelo menos 500 mil famílias que são alcançadas por uma legislação anacrônica, perversa, que tem trazido angústia, sofrimento e tem contribuído para desorganizar muito o espaço fundiário das nossas cidades. Senador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Armando. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo,
sobre a situação dos terrenos de Marinha. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem telefonar no número 0800 612211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.